Bom dia, pessoal. Estamos aí prontos para fazer mais um vídeo sobre teologia. Depois que nós começamos a fazer esses vídeos, muitas pessoas têm feito contato, muitas pessoas têm comentado que aprenderam bastante acerca da Bíblia. Pessoas há que demonstraram o interesse em estudar mais a palavra de Deus e conhecer acerca do seu reino que está contido na Bíblia Sagrada. E isso nos deixa felizes porque o objetivo é justamente esse, de fazer com que as pessoas compreendam a palavra de Deus. Nós fizemos um primeiro vídeo que deu uma visão geral sobre escatologia. Inclusive o objetivo não era nem passar a transmitir vídeos, era somente responder uma pergunta de um dos nossos professores, ou seja, compartilhar com ele um conhecimento, e acabou se tornando um marco inicial destas transmissões. Aí na sequência achei interessante passar a colocar vídeos de conteúdo teológico na ordem de um curso de teologia. Fizemos o primeiro vídeo, que foi o vídeo de introdução, né? Introdução bíblica. Aí fizemos o segundo vídeo, que foi o vídeo sobre o Pentateuco. Fizemos um terceiro vídeo, que foi o vídeo sobre os livros históricos, e hoje iremos para o quarto vídeo, que é o vídeo que fala sobre os livros poéticos. Nesta sequência, então, nós estamos com 5 vídeos, mas na linha teológica mesmo, na sequência que nós propomos, este é o quarto vídeo. E quando nós estudamos sobre a introdução bíblica, nós tivemos uma visão geral. Como vocês viram, não dá para aprofundar muito aqui no ao vivo, porque tem peculiaridades que, se fossem tratadas, nós teríamos que passar um tempo bem maior só discutindo aquele pequeno detalhe, e não surtiria o efeito que é almejado, que é transmitir um conhecimento, é fazer uma visão geral do assunto. Aí nós aprendemos acerca da Bíblia, seus materiais, suas línguas originais, suas traduções, o cânon quando fechou e aí por diante. Na sequência nós estudamos o Pentateuco, o início de tudo, né? Nós estudamos ali o Gênesis, o Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. Aprendemos que provavelmente Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito, talvez tenha sido o último ou o penúltimo livro. Vimos os começos de todas as coisas e que Gênesis serve como base para o surgimento da nação de Israel. Quando nós vamos para o livro os livros históricos, começando por Josué, nós aprendemos que os livros históricos de Josué a Ester, eles tratam da história da formação da nação de Israel, né? E aprendemos que o Antigo Testamento, eles servem para nós, mas muita coisa não literal, porque nós somos um povo diferente, de uma época diferente, de um costume diferente. Então não serve para nós. A distância entre nós e eles, tanto geográfica quanto temporal, é muito grande. Mas que os conceitos servem. Analisa-se o conceito, o que o Senhor quis dizer, ou o que o Senhor disse àquele povo. E algumas coisas servem para nós sim, e nós devemos aplicá-las, colocá-las em prática. Aí nós tivemos os livros históricos, período dos juízes, a conquista da terra por Josué, o período dos juízes. Eu acho interessante no final do livro, quando Josué chama o povo à responsabilidade e diz: olha, a escolha é de vocês. Ou vocês escolhem a quem servir, se ao Deus verdadeiro que tirou vocês do Egito, ou vocês escolhem a servir esses deuses aí. Eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Aí na sequência nós vamos para os juízes.
período de 300, 301 anos, 299 aproximadamente, quando Deus levantou homens e mulheres guiados por Ele para que cuidasse do povo. E os juízes surgiram e de repente o povo seguiu o juiz e estava bem. Quando o juiz morria, o povo declinava. Isso aconteceu durante todo o período, e o último dos juízes que nós estudamos foi Samuel, que inclusive foi uma ponte do período dos juízes para o período da monarquia. Inclusive foi sob o ministério de Samuel que o povo pediu a Deus um rei, e que Deus concedeu ao povo um rei conforme o coração do povo, que foi Saul. Rei este que futuramente acabou sendo rejeitado por Deus, digamos assim. O Senhor o manteve no governo de Israel até o dia da sua morte, mas o Senhor mesmo já não estava satisfeito com Saul. Saul andou tomando algumas atitudes que iam além da sua competência. Saul pensou que por ser rei poderia mandar em tudo, e está errado. A função de rei é uma, a função de juiz é outra, a função de sacerdote é outra, a função de profeta é outra. Diante disso, o Senhor então substitui Saul por Davi, e nós temos aí o período do Reino Unido, a monarquia unida. Depois a monarquia se divide quando Salomão, filho de Davi, passa o reino para seu filho Roboão. E Roboão agora, por falta de capacidade ou técnica política, lógico que tem a questão espiritual pelo meio, Roboão faz com que as tribos age de forma que deixa as tribos dividirem-se. Ficaram 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, e Jeroboão, filho de Nebate, passou a governar as tribos do norte. Por causa disso entra em Israel a idolatria, e vindo a idolatria, o Senhor começa também a enviar profetas. Os profetas surgem justamente nesse período do reino dividido. Os profetas, especificamente os literários, aqueles que escreveram o texto bíblico, que será o próximo vídeo que nós iremos fazer. São os profetas maiores e menores. Pois bem, Deus então destrói, elimina as tribos do norte pela mão da Assíria, e posteriormente Deus envia Nabucodonosor e toma as tribos do sul e as leva cativa para a Babilônia. Passados 70 anos em Babilônia, o povo retorna, e agora nós temos uma outra fase de Israel, que é uma fase mais teológica. Surge agora o judaísmo surge durante e depois do cativeiro babilônico. Surge também as sinagogas, que não existiam nesse período, e nós temos uma fase de Israel, uma história de Israel, da nação de Israel posterior ao cativeiro babilônico, quando Israel agora está vivendo o tempo dos gentios. Ainda não é a plenitude do tempo dos gentios, pois há 2 heranças que Israel recebeu de Deus, e para vir a plenitude do tempo dos gentios, ele perde essas heranças. Mas a primeira herança, que é a herança política, Israel perdeu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E aí nós temos a nação de Israel agora chegando próximo ao Novo Testamento. Eu digo próximo por causa dos livros do Antigo Testamento, que são Ageu, Zacarias, Malaquias e Esther. Né? Nós estamos falando dos livros históricos. Esdras, Neemias e Esther. O Ageu, Zacarias e Malaquias será no próximo vídeo, que eu vou explicar, senão vai confundir a cabeça de vocês. Esdras, Malaquias e Esther. Esdras, Neemias e Esther, que são livros que são pós-exílicos. E aí nós encerramos os livros históricos. Hoje nós estudaremos os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios,
Eclesiastes e Cantares. Estes são os livros poéticos. Estes livros também não estão registrados em ordem cronológica. Eles não estão registrados em ordem cronológica. Os únicos que daria provavelmente para colocar em ordem cronológica seriam os livros de Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Veja que na Bíblia eles estão diferentes. Eles estão Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Cantares é o último. Mas na ordem cronológica, o que nos dá a entender é que seria Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Deixa eu explicar por quê. Esses 3 livros têm autoria em Moisés, em Salomão. Provavelmente foi Salomão quem escreveu estes 3 livros. E segundo dizem alguns, nós não vamos explicá-los nesta ordem, vamos explicar na ordem que está na Bíblia, mas é uma observação interessante. E eu nem cuidei da hora aqui, que eu só quero fazer o vídeo de duração de 1 hora, só um instantinho. Deixa eu ver que hora é. São 10 horas e 14 minutos, então a gente já deve ter uns 14 minutos. 11 horas a gente termina. Estes 3 livros são de autoria de Salomão. E segundo o melhor entendimento, Salomão teria escrito esses livros, o livro de Cantares, por exemplo, quando ele estava na flor da sua juventude. Quando ele exalava paixão por sua amada, a Sunamita. Aí, quando ele jovem, ainda ele muito apaixonado, ele escreveu os poemas de Cantares. Quando Salomão está na meia-idade, ele já tem experiência de vida, ele já começou a entender como é que funcionam as coisas. Ele escreve então o livro de Provérbios, cuidando como deveria agir no dia a dia. Aí ele escreve Provérbios. É um livro de uma sapiência muito grande. Provérbios trabalha desde o assentar-se numa mesa ao negociar no mercado. Provérbios é muito amplo. Aí, seguindo, Salomão, quando está no final da sua vida, é como se ele tivesse seguido uma carreira e lá no final, no último passo, no último degrau, na última instância, ele para e olha para trás. Aí nós temos o livro do Eclesiastes, o livro do pregador. Este é um livro de muita sapiência mesmo. Aí é quando Salomão passa a pronunciar palavras que eu acho que de todos os livros da Bíblia para o ser humano na Terra, Eclesiastes é o melhor deles. Tem livros muito bons na Bíblia, Salmos, livro do Gênesis, livro de Malaquias. O livro de Malaquias é extraordinário. Livro de Atos dos Apóstolos, as cartas aos Tessalonicenses, que eu sou apaixonado por elas. Livro dos Salmos, livro do Apocalipse, eu gosto demais. Agora, Eclesiastes. Eclesiastes é o livro que ele leva você a colocar os pés no chão. Eclesiastes, ele chama você a uma responsabilidade muito grande. Eclesiastes faz você entender que a vida é passageira. Sendo assim, esta seria, teologicamente, segundo o melhor entendimento, a ordem dos livros escritos por Salomão. Mas vamos lá. Nestes livros poéticos, eles são assim chamados poéticos
porque eles não são livros de história. Apesar do livro de Jó conter uma história, ele não se prende a um período, ele não se prende a uma época. Nós temos uma noção de quando seria a época de Jó, a época dos patriarcas, etc. O livro dá informações geográficas, principalmente sobre Eliú, Zofar, Bildade, Elifaz. Mas o livro não se preocupa com estes detalhes como o livro de Esther, como o livro de Ruth, como o livro de Atos dos Apóstolos. Ele não tem essa preocupação. Então, os livros poéticos, Jó, dentre eles, tem a intenção de trazer para o povo judeu, e aí eu já disse, logo para nós, numa questão de conceito, uma questão conceitual, ensinamentos, sapiência, sabedoria, pensamento, raciocínio, lógica. Você vai encontrar livros em que o salmista... você vai encontrar salmos no livro dos Salmos, ou partes, em que o salmista se ocupa em enaltecer a Deus. O salmista não quer outra coisa, ele quer enaltecer a Deus. Ele sabe que Deus é soberano. E tem uma parte que diz bem assim: diz o louco no seu coração, não há Deus. Só louco para dizer uma coisa dessa, que Deus não existe. Aí você vai para o livro, ainda no livro dos Salmos, que nós vamos entrar daqui a pouco, e você vê a simplicidade do salmista ao cantar, porque salmo é cântico, é hino. Algumas igrejas têm o cantor cristão, algumas igrejas têm a harpa cristã. Ô Joseval, Deus te abençoe. Algumas igrejas têm o inário cristão. Os judeus tinham o salmo, tinham os salmos. E eles cantavam a sua alegria de servir a Deus. Eles tinham salmos que eram salmos simbólicos, por exemplo, o 136, o 137, que marcam momentos ímpares na vida deles. Um é a saída do Egito e a chegada em Canaã, 136. O outro é o retorno deles do Egito, de Babilônia, quando o Senhor os livrou, e eles dizem assim, diziam para nós, canta-nos um hino, e eles diziam, como é que nós vamos cantar um hino? Aí na sequência do Salmo 137 mostra que o Senhor os restaurou. Então são cânticos, eles têm uma teologia muito, muito aprofundada, né? Aí depois você vai para Provérbios. Provérbios é um livro onde você tem ensinamentos para toda a vida. Em Provérbio tem ensinamento até para ser fiador. Eu lembro que numa aula do curso de Direito, um professor me falou sobre ser fiador. Ele disse, eu vou explicar para vocês o que é ser fiador de alguém. Bom dia, Ney, paz do Senhor. Muito bem. Legal te ter conosco aí. Participe, põe seu ponto de vista aí. Aí o professor disse, ser fiador de alguém é o mesmo que dizer, se você entrar no inferno, eu entro junto. Olha que coisa séria. Aí quando você vai para o Salmo, para Provérbios, o proverbista diz bem assim, não te coloque por fiador de ninguém. É muito interessante isso. Ele vai lhe ensinar o dia a dia, Você quer viver, quer saber como andar, é o que ele diz. Ele vai tratar da juventude, vai tratar do comércio, etc. Quando você entra no Eclesiastes, conforme já falei, é um livro de sapiência, é um livro de meditação, é um livro de raciocínio. O pregador Salomão, ele para assim e diz, olha, outro dia eu tive numa casa que tinha uma festa. Digamos que era uma festa de aniversário. Eu tive numa casa que tinha uma festa de aniversário.
E depois fui numa casa que tinha um luto. Morreu alguém, levaram Salomão lá. Salomão foi convidado e foi lá. Aí Salomão ponderou as duas coisas. Aí disse, é melhor estar na casa onde tem luto. Porque na casa onde tem luto, você vê a realidade dos homens. O mesmo Salomão, ele vai dizer que o homem é como um fio de lã passado ao fogo. É como a pragana, é como a relva, é como a beleza da flor que amanhece e logo vem o sol e se acaba. Aí você vai para o livro de Cantares. Cantares é um livro que teve uma certa dificuldade para entrar no cânon da Bíblia Sagrada, segundo registram os livros, por causa da sua linguagem. Ele denota uma intimidade entre um homem e uma mulher, e houve muita dificuldade para compreender essa intimidade como sendo a intimidade de Cristo e a igreja. Eu não vou aprofundar muito nesse detalhe aí, porque geraria discussão aqui online. Mas Cantares é um livro muito belo. É um livro que retrata o amor familiar e como vive um homem sem amor. Não tem condição. Então, partindo do primeiro livro, nós só temos aí 36 minutos. O primeiro livro que nós temos é o livro de Jó. Livro este que alguns dizem que é da época dos patriarcas, que talvez o próprio Jó tenha escrito, talvez Moisés tenha escrito. Isso para nós é de sua menor importância. Interessante é que o livro de Jó, ele nos traz algumas revelações. Nos registra a história que Jó era o homem mais rico do Oriente. Não existia ninguém igual a Jó. E isto é para meditar. Isto é para ser raciocinado, para ser ponderado. E Jó sempre oferecia muitos sacrifícios por seus filhos, que viviam de festa em festa. Aí Jó fazia questão de sempre oferecer sacrifício por cada um dos filhos e dizia, pode ser que algum dos meus filhos tenha pecado. E ali ele oferecia sacrifício. Jó tinha muitos camelos, Jó tinha muitas ovelhas, Jó tinha muito gado, Jó tinha muitos servos. E nos registra a Bíblia Sagrada que determinado dia, entenda a expressão determinado dia, nós não estamos, nesse momento agora, não estamos tratando mais do tempo Cronos, mas do tempo Kairos. Quando você se refere a Deus, o tempo não é igual ao nosso, é o tempo Kairos. Mas determinado momento, o Senhor teve uma reunião, o Senhor estava no seu trono e vários dos seus servos vieram. Eu estou parafraseando para facilitar e adiantar o nosso ensino. Vieram à presença dele. E no meio daqueles ali veio também Satanás. Primeira coisa que você aprende é que neste período Satanás já havia caído. Nós aprendemos que ele caiu num período que está entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Você já viu isso? Foi antes do ser humano. Inclusive, quando nós formos estudar escatologia, nós vamos falar sobre isso mais detalhadamente, porque vamos estudar o livro de Isaías. Talvez comentemos um pouco também no próximo vídeo. Então, nós aprendemos que Satanás não está no inferno, como tem gente, lá no inferno ele manda. Não, ele não está no inferno. O inferno é destinado a ele, mas ele não está no inferno. Ele está nos ares. Ele está nos ares. Prova disso é quando Daniel ora e ele diz, olha, o Gabriel diz a Daniel, ó Daniel, eu vim na hora, o Senhor me mandou na hora, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Quem é o príncipe da Pérsia? O príncipe da Pérsia é
demônio que governa sobre a região da Pérsia. Que a divisão dos anjos, além de anjo, arcanjo, querubim e serafins, nós temos principados, potestades, tronos, poderes e dominações. Então, entenda isso, procure entender isso aí. Se você não entender, dê um jeito de pesquisar e não engula qualquer coisa que qualquer um diga, não. A Bíblia Sagrada está aí pronta para te dar as informações. Se você não lê, o problema é seu. De sorte que ele que mora nas regiões celestiais, aqui, sobre a gente, ele foi à presença de Deus. E lá, o Senhor pergunta, tens visto meu servo Jó? De onde você vem? Ele, tem andado pela terra, tem rodeado por ela. Aí o Senhor pergunta, tem visto meu servo Jó? E ele diz, sim, tenho visto. Aí Deus diz, homem temente, obediente, sabe livrar-se do mal. Aí Satanás volta para Deus e diz, também pudera. O homem é rico. O homem é rico. E aí, nós começamos a ver que Jó passaria a sofrer. E é interessante, gente, que isso está no Antigo Testamento. O livro de Jó está lá no Antigo Testamento. Foi organizado nessa sequência pela Septuaginta. Mas está lá no Antigo Testamento. Não é a interpretação que surgiu e nós descobrimos a roda agora no Novo Testamento, não. Está lá no Antigo Testamento já. Ou seja, quando os homens passam a interpretar a Bíblia errada é porque não estão lendo a Bíblia. Mas o livro de Jó está lá no Antigo Testamento. Observe. Deus diz, vá lá, tire tudo quanto ele tem. Jó era o homem mais rico do Oriente. Só não toque na vida. Aí o próprio Satanás diz, mas também com a saúde. Aí Deus diz, tire a saúde, mas não toque na vida. Permeia-se o mundo, especialmente as igrejas evangélicas, me permitam dizer isso, algumas de confissão positiva, teologia da prosperidade, que você é obrigado a ser cabeça e não cauda. Que você não pode adoecer. Que você deve determinar. E não é bem assim. Que se você adoecer, você está em pecado. E não é bem assim. O pobre do Jó perdeu filhos, todos os filhos. Isso em poucos instantes. Perdeu bens, perdeu servos, perdeu a saúde, perdeu os amigos, em uma fração de segundos. Para quem não tem adquirir e perder, não é tão difícil, né? De vez em quando alguém vai aí num programa desse e ganha aí 500 mil reais, 1 milhão, 1,5 milhão. Alguém é jogador de futebol, ganha muito dinheiro. Recentemente eu vi uma reportagem de um jogador de futebol que estava num outro país mendigando. Alguém acha uma mina de ouro. Eu vi uma reportagem de alguém que achou uma mina e ele ficou tão ousado que ele fretou um avião para ir a São Paulo passar um final de semana. E hoje ele vive miseravelmente. Então, para quem não tem, conseguir perder é menos doloroso. Agora, para quem tem,
que dizem que o rei nunca perde a majestade, para quem tem, perder e ficar sem nada não é nada fácil. Só um instante. Alô? Pai do Senhor? Muito bem. Sim, pastor. Eu lembro. Só um instantinho que eu já volto. Sim, senhor. Eu estou cuidando do trânsito da cidade. Isso. Pronto, ligue no 156, que eles vão aí agora. 156, isso. Pronto, maravilha. Tá bom, meu irmão? Pode ser. Ó, gente, desculpa, eu tive que atender uma ligação urgente aqui. Então, para quem foi rei, para quem foi rico, nunca perde a majestade. E de repente, Jó, que tinha tudo, Jó foi obrigado a ver tudo quanto tinha escorrer, como que areia escorrendo pelos dedos das mãos. E por último, Jó ainda perdeu a saúde. E a situação de Jó foi tão ferrenha, tão difícil, que registra a Bíblia Sagrada que Jó sentou-se em cinzas e se coçava com caco de telhas. Além disso, imaginem o tamanho da pressão psicológica que Jó sofreu, porque seus amigos vieram bem distante, vieram lá da região de Midian, atravessaram milhares de quilômetros, passaram por Canaã, desceram até onde ele morava, lá na região da Caldeia. E seus amigos sentaram diante de Jó e fizeram aquela interpretação que muita gente faz ainda hoje, apesar da Bíblia rechaçar a interpretação que diz que Jó havia pecado, sem entender que existia um propósito divino naquele caso. Dessa forma, Jó, então, agora, os seus amigos, numa forma literária de diálogo, muito parecido com os diálogos filosóficos dos gregos, dos sofistas, ali de 2, 3 séculos antes de Cristo, Elifaz, Bildad, Zofar e Eliú, que era o mais novo, passaram a questionar a Jó e a trazer seus argumentos. Nós não vamos entrar em detalhe de cada argumento aqui. E Jó os ouviu calado. Calado, cada acusação. O que nós percebemos aí? Fé, convicção e perseverança. A própria mulher de Jó chega para ele e diz: Jó, excomunga teu Deus e morre. E Jó pronuncia uma frase que é extraordinária. Você está louca? Você fala como uma desvairada? Receberíamos de Deus o bem e não receberíamos o mal? Inclusive em Jó existe essa discussão sobre a criação do mal.
Eu não sei citar o texto agora, mas há um texto bíblico que confirma que todas as coisas foram criadas por Deus, inclusive o mal. Satanás não criou nada. Nada. Ele não tem o direito de receber carimbo de criação de nada. Se ele fez alguma coisa, foi copiando o Altíssimo. Aí Jó diz, Deus me deu e Deus me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, então, depois de ouvir seus amigos, Jó agora responde a eles e passa a conversar com o próprio Deus. Melhor pessoa para responder, para nos ouvir, para responder os nossos problemas, é Deus. E por um intermédio de 71 perguntas, Jó então passa a questionar a Deus o que aconteceu, por quê, como, de que forma. Irmãos, é interessante como quando Deus entra no diálogo, a situação muda. Depois das perguntas de Jó, se eu sair é que minha neta que está caindo, mas eu estou gostando. Valeu, Ney. Depois das perguntas de Jó, Deus passa a responder as perguntas de Jó. Deus fala até com os amigos de Jó. Deus diz para os amigos de Jó, ó, se humilhem, porque as acusações que vocês fizeram contra Jó foram pesadas e vocês vão precisar que meu servo Jó perdoe vocês. Mas quando Deus volta para Jó, seu servo, que questionou, sabe quando você passa por um problema e Deus, por que eu, por quê? Eu até aprendi uma coisa, você não deve perguntar por quê, mas para quê? Não por quê, para quê? Existe um propósito. Deus viu em Jó um servo capaz de envergonhar Satanás. Deus viu em Jó um servo capaz de comprovar que a humanidade consegue ser fiel. Deus viu isto e Deus disse, é você que eu vou usar, Jó. Porque muita gente quer ser usado por Deus, mas esquece que o simples ato de ser usado é um ato doloroso. Porque para ser usado, principalmente na linha de uma ferramenta, para ser usado, ele vai precisar, num momento ou no outro, ser afiado. Se é uma ferramenta, vai ter que ser afiado, vai ter que tirar as lascas. Para ser usado, ser uma ferramenta, vai ter que entrar em atrito. A ferramenta ela tem que entrar em atrito. Se é um vaso, muita gente diz, fala vaso, não sabe nem que tipo de vaso é. Tem que tomar cuidado porque tem vaso de todo tipo. E é bíblico, há vaso de honra e há vaso para desonra. Naquela época lá, tinha vaso que servia para carregar excremento. De repente você é um vaso de carregar excremento, cuidado. Poderia ser um vaso de alabastro, poderia ser um vaso de barro, que fácil se quebra. E se for um vaso de barro já queimadinho, olha, é difícil uma emenda, tem que ser um vaso de barro verde, que ainda dá para desmanchar e fazer de novo. Tome muito cuidado com esse negócio de dizer eu sou vaso. Eu sou vaso, eu sou profeta, eu sou vaso, eu sou profeta. E todo mundo quer ser vaso de cristal, aquela coisa mais bonita assim, mas na hora que quebra também esfarela. Tome muito cuidado com isso, muito cuidado. Principalmente, eu sou vaso, cuidado. Eu sou profeta, cuidado. E Deus viu em Jó essa capacidade. E se Deus viu em Jó, quem teve que suportar foi Jó. Mas o que me prende a atenção é quando Deus conversa com Jó. O Senhor brada. Eu acho que está nos capítulos 38 a seguir. 38 a 41. Aí Deus vira para Jó e diz bem assim, Jó, se tu sabes realmente de alguma coisa, me responda. Aonde é que você estava quando a cabra montês, aquela que fica lá no monte distante, deu cria? Quem foi cuidar dela lá? Foi você? Gente, isto é muito profundo. O Senhor está dizendo que nós só compreendemos isto aqui,
o que eu estou vendo aqui no meu campo de visão, eu não sei o que está por trás dessa parede aqui. Eu não sei o que acontece daqui a 100 metros. Eu não sei o que acontece. Eu não sei. O Senhor fala com Jó, fazendo Jó entender o tamanho da sua pequenez. Como quem diz, você não entende o meu propósito, Jó. Não discuta comigo. Me parece até o Senhor respondendo para Saulo: Saulo, Saulo, para com isso. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Ou seja, não adianta ficar igual um boi dando coice para trás, que quem está com ferrão na mão é Deus. Isso são os aguilhões. E recalcitrar é dar coice. Não adianta. Você está numa canga, eu estou botando você por esse caminho. É por aqui que eu quero que você vá. Quantas vezes o Senhor tomou a iniciativa e o povo tentou interromper a ação do Senhor? E o Senhor foi lá e os apertou com um anjo que queria arrancar a cabeça fora. Quantas vezes isso aconteceu? O Senhor fez o povo sentir um pouquinho. Eu lembro lá quando levantaram-se contra Moisés, Coré, Datã, Abirão e On, o Senhor simplesmente disse: afastem-se todos das casas deles. E a terra os engoliu. Besteira. E quando Deus começa a conversar com Jó, ó Jó, quem é que prepara o alimento para tal coisa? Quem é que faz aquilo? Quem é que faz aquilo? Me explica, Jó, se tu conhece alguma coisa. Como quem diz, Jó, fica quieto. Mas a perseverança de Jó, a fé de Jó, a misericórdia divina, restaura Jó. Jó ora pelos seus amigos. Sabe, tem uns amigos que é melhor você não chamar para tomar água na sua casa. É bom não tê-los como inimigo, mas tem pessoa que fica muito boa lá. Você, Pai do Senhor, e até mesmo se não for crente. É muito complicado. Aí Deus diz isso acerca de Jó. E Deus então restaura Jó. Na sapiência do livro, nós aprendemos que fé, convicção e perseverança são fundamentais. Né? Deus restaura Jó, dá-lhes novos filhos. As filhas de Jó foram as mais belas do Oriente. Na sequência dos livros poéticos, nós temos aí o livro dos Salmos. Quando foi escrito o livro dos Salmos? Jó está ali entre 2000 a 1700 a.C. Então, um período, ninguém sabe exatamente. Quando foi escrito o livro dos Salmos? Não sei. Tem Salmo de Moisés, lá no período do deserto. Moisés ainda estava vivo. Tem Salmo de Salomão. Tem Salmo de Asaf. Tem Salmo dos filhos de Corá. Lembra? Coré, Datã, Abirão e On, que eu acabei de dizer que a terra engoliu. Destes aí, somente os filhos de Corá se sobreviveram. E imagine agora a fé desses homens, desses meninos, que viram a família se acabar e mesmo assim eles continuaram servindo ao Senhor e entraram para a classe dos salmistas. Tem salmos de filho de Corá, salmos de Davi. Davi é a maioria dos salmos, mas nem todos são de Davi. E é interessante que os salmos são hinos que não são cantados à toa, aleatoriamente. Tem os chamados cânticos dos degraus, que me parece que vai a partir do 117, não lembro agora, 117, 119, é por aí. Aí você tem 15 salmos que são cantados juntos. Alguns dizem que esses cânticos dos degraus eram cantados nos dias do Novo Testamento. Né? Quando já no templo de Salomão, do templo de Herodes, passava-se do pátio inferior para o pátio superior, onde ficava o altar do holocausto. Cada um que ali passava pisava num degrau, no primeiro degrau, e cantava o primeiro salmo.
subia para o segundo degrau e cantava o segundo salmo. E imagine aí como era interessante, várias pessoas subindo, e você está aqui, tem pessoas aqui que estão subindo junto, cantando o mesmo salmo que você. E ao mesmo tempo você ouve cantando outro. Era um barulho assim para quem chegava de vez, mas deveria ser uma coisa muito interessante. É como se várias notas musicais fossem tocadas ao mesmo tempo, entendeu? Uma coisa. E lá em cima oferecia-se o sacrifício. Então, os salmos tinham valor, os salmos eram uma declaração e os salmos tinham teologia. Vou parabenizar aqui a equipe da igreja do pastor Lázaro no bairro Santa Cruz, que outro dia fizeram um culto raiz. E neste culto só cantaram hinos da harpa, que a própria harpa diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu, as lindas melodias se ouviu na escuridão. Canta-se cada coisa hoje. Já imita-se o rap gospel. E criaram o rap gospel. Já não é assim. Os salmos eram louvor a Deus. Louvor a Deus. Salmos revelam a grandeza de Deus. Salmos revelam a onisciência. Salmos revelam a onipresença, a onipotência, a soberania. Os salmos têm revelações escatológicas. Mostre nos hinos. Ontem na festa da nossa igreja, bairro Santa Cruz, eu ouvi quando as irmãs cantaram que o melhor da festa são almas salvas. Salvação de alma. Aí a gente traz o cantor e o cantor faz o lereado dele, joga a voz lá em cima e junta com o coral e faz o sapateado. Esse dia teve um que deu um pulo, eu vi num vídeo, não foi aqui não, deu um pulo mortal no púlpito. Não existe isso, isso não é louvor a Deus. E os salmos se ocupam com essa questão teológica. Aprendamos a cantar hinos de louvor ao Senhor. Nossa harpa é tão rica, ela tem tanta melodia. Tem um livro que eu indico para vocês, História dos Hinos que Amamos. E digo mais, todos os hinos da harpa estão no YouTube. Eu já selecionei link de todos os hinos, cantado e tocado. Se você não conhece um hino, por exemplo, na lição de escola dominical vem ali, hino sugerido, hino tal, hino tal, hino tal, você não conhece, você vai no YouTube, coloca bem assim, harpa cristã, hino número tal, dá um enter, aparece lá o hino cantado, tocado, dá para você pegar violão, dá para você pegar teclado, saxofone, tudo. Você vai ver a melodia do hino, a teologia do hino. Porque tem hino que não diz nada, gente. Ele entra na composição do culto, mas não diz nada. Mas os salmos não. Os salmos eram cantados, e o salmista fazia questão. Os salmos ele vem divididos em vários grupos ali, em vários cadernos, que eu não vou falar agora, nós só temos 10 minutos. Mas o salmista fazia questão de como eu gosto do Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele dizia isso cantando. Salmos 23, como é conhecido de todos, Davi trouxe sua experiência para aquele salmo. Davi disse, o Senhor é o meu pastor. Aí eu pergunto, o Senhor é o que para você? O Senhor é o que para mim? Que legal, né? Salmos 91, que muita Bíblia fica aberta no Salmo 91, que eu até vou arriscar cantar, olha só. Talvez eu corra o risco de perder algum ouvinte aí, espectador, mas eu vou me arriscar. Não deve ser assim a melodia do Salmo no original, mas ouça. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor,
Ele é o meu Deus, direi do Senhor. Ele é o meu Deus, direi do Senhor. Ele é o meu Deus. Sentiu aí? Melhor do que cantar qualquer coisa na igreja, meu irmão. Faça como o salmista, cante um hino que fale da grandeza de Deus. Cante um hino que traga uma melodia, cante um hino que evangelize. Olha na harpa cristã. O clarim já nos alerta, nosso coração desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus, por seus anjos rodeados. Não é lindo? E que tal esse? Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. São mais de 740 hinos, ou 740 hinos. Então, quando você cantar na igreja, a exemplo dos salmos, dos salmistas, cante um hino que sirva de adoração ao nome de Jesus, que transmita uma mensagem. Tá bom? Pode usar instrumentos. Salmo 151 diz: entrai em seus átrios com louvor, cante. Cante com alegria. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. Lembre das coisas passadas. Salmo 136, 137, lembra das coisas passadas. E nós temos um hino que diz bem assim na harpa: oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar, e dos avivamentos de que ouvimos falar. Tá bom? Na sequência, pois o nosso tempo está acabando, faltam 6 minutos, nós temos ali o livro dos Provérbios. E em Provérbios você tem a chamada sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é você conhecer uma coisa qualquer. É você conhecer o que é, para que serve. Isto é conhecimento. Sabedoria é você saber a hora certa de usar o conhecimento. É tanto que nos dons espirituais tem a chamada palavra da sabedoria. Tem a palavra da ciência, que é quando você extrai, quando você vê. E a palavra da sabedoria, que é quando você fala. Quando você concatena, você consegue organizar. Sabedoria. Provérbios é sabedoria para a vida. Onde você colocar o pé, como fazer, de que forma fazer, não ter pressa, tal, agir de forma correta, não ser displicente, tal. Provérbios. Quer ver uma coisa? 31 provérbios, 31 capítulos tem o livro de Provérbios. Ah, outra coisa, Salmo não é capítulo, é número. Ah, vamos ler no Salmo capítulo 30. Não, é Salmo número 30, tá bom? Só para... E se não quiser, pode chamar versículo, mas se não quiser chamar versículo, chame verso. Vamos no número tal, verso tal. Pronto. Está resolvido, está teologicamente correto. Se você falar diferente, não tem problema. Mas se quer aprender correto, é assim que é. Provérbios, você tem 31 capítulos. Leia um capítulo por dia, faça o teste. Leia. Veja o que o salmista diz. Veja se ele não mexe com todas as áreas da tua vida. Ele pega para aquele que é glutão e diz, ó, põe uma faca aqui, ó. Põe aqui, ó. Ele manda, quando você senta numa mesa, ele diz, ó, olhe tudo que tem na mesa. Cuidado para você não comer o que você, por acaso, não conhece e venha passar. Já pensou o cara sentado na mesa? Ele diz, quando você for assentar, não sente no primeiro lugar, sente no último, porque o primeiro lugar certamente está reservado. É mais honroso ser chamado para frente do que ser posto para trás.
Provérbios vai dizer, se você prometeu, cumpra. Ele vai dizer, vai ter com a formiga, seu preguiçoso, e seja sábio. Provérbios, provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria clama, a sabedoria. Eu amo aos que me amam. E aos que de madrugada me buscam, me acharão. Não existe, irmão. Ó, eu estou falando teologicamente falando. Eu estou trazendo conteúdo teológico. Não estou criticando ninguém. Mas aquele negócio de que de madrugada a fila é menor, não existe. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Mas de madrugada é melhor para você orar. Mas não quer dizer que o texto lá está se referindo à sabedoria. Quem busca sabedoria, de madrugada é um bom momento para ler, para estudar, para meditar, para parar, tá tudo quieto, pensar na vida, levantar cedo e trabalhar, tal. Provérbios. E o livro de Provérbios é tão interessante que o proverbista diz bem assim, eu olhei para a prosperidade do ímpio e quase me desviei. O ímpio parece que não tem aperto nem na sua morte. Só que o provérbio diz bem assim, não inveje o ímpio. Ele vai ter resposta aqui e vai ter resposta lá. Não inveja o ímpio. Tem gente aí que acha muita vitória, muita vantagem em se apropriar do que é alheio, em falar mal da vida alheia, em colocar empecilhos nos outros. Não é vantagem. Do mesmo jeito que um vai morrer, o outro vai morrer. E cada um prestará conta pelo que tiver feito por meio do corpo, se bem ou mal. Então, não é vantagem. Saindo do livro dos Provérbios, nós entramos no livro do Eclesiastes. Nosso tempo já acabou, mas eu ainda vou estender em 5 minutos. E o Eclesiastes, conforme eu disse, é aquela pessoa que, diferente do jovem, e eu já posso dizer isso hoje, na altura dos meus 41 anos, eu tenho dó de mim quando tinha 18 anos. Não tinha experiência. Quando eu vejo alguém, às vezes pergunto, quantos anos você tem? A pessoa diz, tem tantos anos. Aí você dá uma medida assim e diz, não sabe de nada. Eclesiastes é o livro que ele é escrito por Salomão, o grande rei, homem de uma experiência inigualável em todos os sentidos. Conhecimento, política, administração, sociologia, poesia, sexual. Salomão em tudo supera qualquer um de nós. Tanto que da sua época, dos seus dias, Deus disse que não teria igual a ele. E Salomão chega no final da sua vida e olha para trás. Eu vejo Salomão sentado na varanda, de uma casa, olhando para uma estrada. Digamos, tem uma estrada na frente da casa dele, árvores assim, é assim que eu percebo Salomão. E ele olhando para aquela estrada e ele pensando, já passei por ali, já passei por tal lugar, atravessei aquele rio, subi aquela montanha, pulei aquela pedra, parei na sombra daquela árvore. Aí os meninos que pedalaram comigo essa semana, o Ivan, o Micael e o Ari, sabe que tem uma árvore que é nossa. Nós fomos ao Tocantins de bicicleta, lá no Rio Azuis. Foram 116 quilômetros de bicicleta e tem uma árvore lá numa curva depois de Taguatinga, que aquela árvore lá é minha. Os meninos entendem por quê. Se tiver por aí, dá um joinha aí. É a árvore do Cláudio Nodo. Disseram que nunca mais vão esquecer aquela árvore. E Salomão para e olha para a estrada e diz, eu já passei por isso aí. Só que ele não se conteve e dirigido por Deus, direcionado por Deus, guiado por Deus, ele escreve um livro para orientar os mais jovens. Alguém disse que nós não teremos oportunidade de viver todas as experiências que precisamos viver, errar e acertar para aprender. Mas nós temos a oportunidade de aprender com as experiências dos outros. E Salomão deixou escrito. Salomão diz bem assim, tudo passa.
sinal de quem viu a coisa passar. Nada é novo debaixo do sol, sabe? O sol é a vida do homem. Sabe o que está acontecendo contigo? Já aconteceu com alguém, vai acontecer com outro. Basta que você veja como foi resolvida, você pondere e você vai saber resolver o seu. Ele diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E vaidade é aquilo que passa. A juventude passa, a beleza passa, tudo passa, a riqueza passa, tudo passa. Tudo passa. Se alguém, por acaso, sente-se vaidade até na pobreza, até isso pode passar. Vaidade na pobreza e a pobreza passar é bom, né? Deixar de ser pobre e ser rico. Mas o inverso também é verdadeiro. Aí Salomão chega a dizer, ó, quer saber de uma coisa? Tem tempo para tudo. Tem tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de colher, de plantar e tempo de colher. Tempo de juntar e tempo de espalhar. Tem tempo para tudo. Tem dia que parece que a gente está inspirado, fala cada palavra bonita, mas tem dia que fala cada besteira que só Deus na vida da gente. Tem dia que tudo dá certo, tem dia que tudo dá errado. Salomão já disse isto. Aí Salomão segue, como eu já disse, e diz, ó, vá na casa do luto e veja a realidade dos homens. Salomão segue e diz, quer ver uma coisa que é séria? É você votar. Se você votar, cumpra. Melhor é que você não vote do que você vote e não cumpra. E a parte mais bonita de Salomão, do Eclesiastes, que eu acho, é o capítulo de número 12, quando ele encerra o livro. Ele começa chamando todos à responsabilidade. Ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. E ele encerra o livro, ele dá alguns detalhes ali, e ele encerra o livro dizendo, de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aí nós entramos, aliás, Salomão nos chama a atenção para o fato de que, com riqueza ou sem riqueza, com felicidade ou sem felicidade, com amor ou sem amor, bem ou mal, todos nós vamos morrer e vamos parar diante de Deus. Assim, pondere na sua vida. Não ande tão acelerado não que, como diz a música, não se arrisque na banguela, que a consequência é para todos. Até falando um pouco lá atrás de Jó, a gente aprende que os nossos problemas não são somente de natureza espirituais, são problemas de ordem natural também, consequência e aí por diante. Então, cada caso deve ser analisado com detalhe. Aí nós entramos no livro de Cantares. E o que eu digo em resumo do livro de Cantares, porque há muita coisa a ser dita, mas eu julgo eu que não seria o momento aqui agora. Cantares, conforme se entende, é um poema de amor. Ele realmente relata o amor conjugal, o desejo que Salomão tinha pela sua sunamita, morena, bonita, cabelos longos, queimada do sol. Salomão tinha uma intimidade muito grande com ela, que descrevia detalhes do amor entre ambos, cenas de alguns locais onde eles estiveram, fala do Líbano e coisas do gênero, mas que retrata a relação íntima que deve haver entre o homem e Deus, né? Que o Senhor deseja estar sempre com a sua igreja. Em resumo,
É isto que eu vou dizer do livro de Eclesiastes, do livro de Cantares, perdão, do livro de Cantares. Desta forma, meu amigo, você que teve a paciência de me ouvir, está aí um resumo, ou mais um resumo, dos livros poéticos. Nosso quarto vídeo. Introdução bíblica, Pentateuco, histórico, poético. Você vai encontrar 5 porque tem um plus lá. Querendo Deus, em breve colocaremos um outro vídeo e o próximo será sobre profetas. Se você quer entender os profetas do Antigo Testamento, acompanhe o próximo vídeo. O evangelista Carlos Simão, lá de Cristópolis, Bahia, haverá de colocar esse vídeo em um blog, em um site que eles têm. Ele junto com o pastor Josafá Batista, nosso amigo, da STEAD. E se por acaso você quiser um certificado acerca deste vídeo, você fará contato, aparecerá um link depois, você fará contato com eles e eles vão te fornecer um certificado. Você vai pagar pelo certificado, não sei o valor, não tenho interesse, deve ser algo barato. E alguma coisa vai tocar para mim desse certificado. E o que tocar, não quero um centavo, vai direto para a Secretaria de Missão da nossa igreja aqui no Luiz Eduardo Magalhães, a ADELEM, Assembleia de Deus em Luiz Eduardo Magalhães, ligada a CADEB e logo a CGADB, presidida localmente pelo pastor Edivan Carvalho dos Santos, que faz uma obra missionária bela. Graças a Deus a nossa igreja está estendendo os braços, está fazendo missão em Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia e nos confins da terra. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço.